Boa tarde, me chamo Kézia Morim e hoje vim apresentar minha meta-aula. Minha meta-aula é Física na Cozinha. Os meus dados de identificação: estou estagiando na escola Professor Jonatas Pontes Atias, com o professor Ildemarques Alves, professora estagiária Kézia Morim, na disciplina de Ciências, na série do 7º ano e turma A, no período da manhã. O tema que foi escolhido para o meu plano de aula foi a física da panela de pressão. O plano de aula temática que é a pressão e temperatura. Física da panela de pressão. Falar um pouco sobre o estado físico das substâncias. O estado físico de uma determinada substância vai ser determinado por dois fatores: pela temperatura, que quanto maior a temperatura, mais agitadas as partículas que vão constituir esse material. E essa temperatura favorece a desagregação. À medida em que aumentamos a temperatura do objeto, há uma tendência que vai passando do estado sólido para o estado líquido, desagregando essas moléculas e separando-as. E do líquido para o estado gasoso, que é o estado mais desagregado de todos. Falar um pouco sobre pressão. Por outro lado, a pressão ela faz totalmente o contrário. Se você pressiona ou comprime uma substância, favorecerá a agregação. Temperatura favorece a desagregação e pressão favorece a agregação. Quando você vai cozinhar um alimento, com o que você cozinha esse alimento? Com a água. E essa água ela vai transferir energia térmica para o alimento. A água transfere energia térmica, que quanto maior a temperatura da água, mais rápida será a transferência da energia térmica, também conhecida como calor. Essa transferência acaba sendo favorecida se você conseguir deixar a água em uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Mas, infelizmente, não é isso que acontece quando colocamos a água para esquentar. Imagine que você colocou um pedaço de carne em uma panela e você vai ligar a chama do fogão, que vai fazer com que a água possa esquentar. Você vai esquentar a água que está envolvendo o alimento em uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, né? Para 100 graus Celsius. Quando a água chega em 100 graus Celsius, no nível do mar, é onde ocorre a pressão atmosférica de 1 atm. Mas o que é pressão atmosférica, né? A atmosfera, o ar, é cheio de partículas de moléculas. E essas moléculas colidem com a sua pele, com a caneta, com tudo. E nessa colisão, elas pressionam as superfícies dos objetos, que essa pressão ao nível do mar é chamada de 1 atm. Para ter uma noção bem básica, 1 atm é igual a 100 mil newtons por força quadrada. Isso significa que existe uma força impedindo a desagregação das coisas. E essa pressão atmosférica é o que dificulta a desagregação das partículas da água. Mas chega uma hora que essa partícula fica tão agitada, a 100 graus Celsius, que não vai conseguir detê-las. E elas acabam escapando da superfície do líquido e, com isso, elas acabam chegando ao ponto de ebulição. Bom, a ebulição tem uma pressão e uma temperatura para chegar. A temperatura da água determina o tempo de cozimento. E quando a água entra em ebulição, não adianta manter o fogo alto, e é por isso que não altera o tempo de cozimento do alimento. E é por isso que ouvimos falar, principalmente as pessoas que cozinham, que quando a panela está no fogo e ela começa a entrar no estado de ebulição, começa a ferver, não adianta você manter ela com fogo alto. Por isso que abaixam o fogo,
porque vai cozinhar do mesmo jeito. Se tiver alto ou baixo, vai continuar o mesmo nível, não vai mudar. Mas por que usamos a panela de pressão? Vou explicar um pouquinho. Eu tô com fome, mas a panela tá demorando a cozinhar a comida. Então, o melhor a fazer é usar uma panela de pressão, que ela vai permitir cozinhar mais depressa o alimento. Mas como ela faz isso e por que ela consegue fazer isso? Porque ela aumenta a pressão e o aumento da pressão dificulta o acontecimento da ebulição, permitindo que a água atinja maiores temperaturas. E o primeiro passo é tampar a panela, onde algumas moléculas de água vão escapando para a região de cima da panela, onde antes existia o ar. E a quantidade de partículas vai ser acrescentadas de partículas de vapor de água na medida que a água vaporiza. E isso vai aumentando a pressão. De acordo com a equação de Clapeyron, não sei pronunciar o nome dele, mas a pressão é exercida por um gás, que é a pressão vezes gás, que dá igual a quantidade de partículas, temperatura que é o seguinte, temperatura que é a medida em Kelvin, que é chamada de temperatura absoluta. E com a medida que a pressão vai aumentar, chegará a um nível de pressão onde conseguirá chegar a 2 atm, que é onde a pressão aumenta e ferverá a 120 graus Celsius. E para poder vaporizar a água, ela precisará de mais temperatura. Com 2 atm de pressão, a água ela entra em ebulição em uma temperatura de 120 graus Celsius. Então, o objetivo dessa aula é fazer com que os alunos entendam o conceito de pressão e temperatura e onde eles possam compreender a importância da física na cozinha, como a física ela faz parte do nosso dia a dia. E o objetivo específico é fazer com que os alunos tenham mais interesse nos assuntos do nosso cotidiano, para que eles possam investigar, poder explorar, poder conhecer que a física e reconhecer que a física ela se faz presente não só na escola, mas no nosso dia a dia também. O conteúdo que vai ser aplicado para os alunos é o que é temperatura e pressão. E explicar o conteúdo, fazendo com que o aluno queira explorar sobre o assunto que foi aplicado. E uma atividade investigativa sobre o conteúdo. O desenvolvimento do tema é desenvolver um interesse no aluno sobre os conceitos físicos de hidrostática e termodinâmica relacionados à panela de pressão. Os recursos didáticos serão um caderno, pincel, plano de aula, caneta e um slide. Avaliação. Para avaliar os alunos, será necessário que a turma se divida em grupos e pesquisem em casa, na internet e em livros outros utensílios que utilizam conceitos físicos e explique-nos na próxima aula. E as referências de onde foi usada para poder fazer esse plano de aula. Muito obrigada.